Depois de muito tempo. Depois de 1 hora. Volta, Vai, padre. O padre não pode ficar fumando. Você pode não. Aqui, Chico. Aqui, Chico. Vai lá. Pera Pera aí, gente. Só que a câmera da Cauana tá me mostrando que tava gravando. Meu Deus, aqui tá bom. Olha que lindo, meu Deus. Tá cheio o negócio. Cheio. Ah, não acredito. Não, mas vamos eu tô embora, sério. vocês Eu já... tô sério. Aqui tem 4 jegos ainda. Aqui, ó. Ai, tudo bem? Olha, esse aqui é bom, gente. Ai, amor. Amor, eu beijo. Quem que é menstruo? É mato. Amor, o beijo. Ei, amor, você trabalhou. Vambora, vai.